Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar um pouco sobre como operar opções utilizando pouco dinheiro. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente lá no meu canal do Instagram, @EagleEducação. Se você não me segue lá ainda, já pausa esse vídeo, vai lá no Instagram e me segue no @EagleEducação, que lá o conteúdo é muito mais dinâmico, mais rápido, né? Eu falo com vocês, converso com vocês com mais facilidade. Então, se você não me segue lá, para esse vídeo, abre o Instagram, @EagleEducação, me segue e de vez em quando eu deixo uma caixinha de pergunta lá. Vocês me mandam várias perguntas e eu tiro muitas ideias de vídeo de lá também. A pergunta que me mandaram lá recentemente e que me mandam há muito tempo, inclusive eu já até gravei vídeos aqui no canal com esse mesmo assunto, é como operar opções com pouco dinheiro. Então a gente vai entrar bem a fundo nisso hoje. Como sempre, eu não vou só te dar uma resposta prontinha, rapidinha. A gente vai entrar a fundo e entender os motivos, os porquês das coisas serem assim, para você conseguir pensar em opções com a sua própria cabeça e não ficar só dependendo de dicas que você vê na internet por aí. Então, preparados? Vamos para mais um vídeo. Então, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês aqui, antes mesmo da gente entrar no assunto de fato das estruturas com pouco dinheiro, é separar as estruturas com opções em dois grandes grupos. As estruturas de assunção ou de capital e as estruturas de risco. Existem esses dois grandes tipos de estruturas no mundo das opções. Vamos explicar um pouquinho o que é cada uma delas. Começando pelas estruturas de assunção ou de capital. As estruturas de assunção de capital são aquelas estruturas que você tem que ter bastante dinheiro para fazer, né, para usar como margem, como garantia. São estruturas em que, geralmente, quando ela dá problema, dá errado, o que acontece é que você simplesmente pega o seu capital e migra ele de classe de ativo. Então, você estava em renda fixa, passa a ter ações, você estava em ações, passa a ter renda fixa, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? As estruturas de assunção costumam funcionar assim. Isso é uma vantagem legal, porque você entra num loop em que, se você faz isso com bons ativos, vira uma operação infinita, né? Às vezes ela está dando errado por um tempo, mas você não é obrigado a realizar os prejuízos. Você pode ir levando essa operação, esperando aquela empresa voltar a dar lucro, por exemplo, voltar a subir a prestação. Então você não precisa realizar o seu lucro, você só realiza quando você quiser, porque o seu capital simplesmente vai migrando de um ativo para o outro à medida que você faz as operações. Existem vários exemplos desse tipo de operação. Os mais comuns, né? Venda de put, venda coberta de calls, Jade Lizard, Equity Butterfly, Seagull, várias operações desse tipo que são muito interessantes, mas que você precisa ter bastante capital para fazer. Na minha opinião, esse tipo de operação, as operações de assunções, né, ou de capital, elas devem ser o principal tipo de operação de opções que você faz na sua carteira. Tem que ser aquele tipo de operação que é o comum, que você faz todo mês ali na sua carteira, porque elas são muito mais confortáveis do que o outro tipo, que são as operações de risco, e porque através dessas operações você consegue rentabilizar o seu capital ali, inclusive usando operações muito simples, como venda de put ou venda de call, você consegue melhorar o desempenho da sua carteira, né, ter mais rentabilidade e correr menos risco, ter menos volatilidade na sua carteira também. Tem alguns estudos já que provaram isso, eu vou deixar inclusive um link aqui em cima no card para um estudo de 30 anos lá feito na Chicago Board of Exchange com ETFs que fazem exatamente esse tipo de estratégia e comprovaram lá que, fazendo inclusive de maneira bem mecânica, sem nada qualitativo ali, né, de avaliar momento, de avaliar qual ativo você vai botar na carteira, simplesmente fazendo de forma mecânica, esses fundos tiveram uma performance melhor do que a média do mercado e com menos volatilidade, ou seja, é mais retorno e menos risco. Então esse tipo de operação tem que ser o seu go-to, né? Tem que ser aquele tipo de operação que você tem sempre ali na manga para poder fazer mensalmente, retirar prêmios do mercado, diminuir sua volatilidade, reinvestir na sua carteira, fazer o seu bolo crescer mais rápido. Essa que é a ideia. Mas o tema desse vídeo não é sobre esse tipo de operação. O tema desse vídeo é sobre as operações que você pode fazer utilizando pouco dinheiro. Para fazer operações com opções que utilizam pouco dinheiro, você vai precisar fazer operações dessa classificação que a gente fez aqui agora, operações da classe de operações de risco, tá? Ou seja, você vai colocar pouco dinheiro em risco, mas quando a operação dá certo, você tem um ganho bastante explosivo sobre esse pequeno capital que você colocou em risco. Quando a operação dá errado, geralmente o que acontece é você perder 100% do capital que você colocou, mas novamente foi um capital bem
pequeno. Então são operações que não é ideal que você fique fazendo elas o tempo inteiro, mas somente quando você tem uma opinião muito forte sobre um ativo no curto prazo, você vê uma oportunidade de mercado que você pode aproveitar, que você acha que vai dar certo, e aí você não quer colocar muito dinheiro em risco ou não tem muito capital para colocar ali como margem para fazer uma operação de assunção, então você aproveita essas operações de risco, bota um pouquinho de dinheiro e quando dá certo você acaba ganhando um dinheiro bom, né? Tendo uma rentabilidade muito boa sobre aquele capital que você alocou. Existem vários tipos de estruturas que entram nessa classificação de estruturas de risco. Para citar as mais comuns aqui, né? Você pode citar a trava de alta, por exemplo, com calls, a trava de alta com puts, uma THL, por exemplo, compra seco, que é uma coisa bem simples de se fazer com opções, né? Todas essas que eu citei, elas estão ali no âmbito, né? Dentro dessa classificação de estruturas de risco. Você pode ter o straddle comprado também, o strangle comprado, enfim, tem muitas estruturas que entram nesse tipo de classificação. E costumam ser estruturas muito sedutoras, então você vai ver muita gente na internet falando sobre elas, exatamente porque é extremamente sedutor você falar sobre isso, porque de vez em quando elas dão lá aqueles retornos de 100, 300, 500%, e isso é muito fácil para você falar para as pessoas e iludir a pessoa que ela vai ter aquele retorno o tempo inteiro. Mas, de fato, a verdade é que a grande maioria das suas operações tem que ser as de assunção, você remunerando seu capital de forma tranquila, de forma mais inteligente, e aí de vez em quando você vê uma oportunidade no mercado, se é que você gosta de ficar acompanhando o mercado ali e tudo mais, você vai lá, usa um pequeno pedaço do seu capital e monta uma estrutura dessa de risco. Então você não vai ficar rico fazendo isso, não vai ficar milionário fazendo isso, é um trade ali, uma coisa de momento que se você gosta muito de acompanhar o mercado, de vez em quando você vai fazer. Não é uma coisa para você viver disso, para você, sei lá, ter um salário sobre isso, tá? Não é uma coisa assim, diferente das de assunção. Se você tem um capital muito grande, você pode sim viver só de receber prêmio de opção utilizando o capital que você tem investido lá na bolsa. Então o caminho, né, você que está vendo esse vídeo aqui, é muito mais acumule bastante capital e aí rentabilize essa carteira do que, eu tenho pouco dinheiro hoje, mas eu quero viver de bolsa, então vou fazer essas operações de risco. Não é por aí. É o primeiro caminho. Junte capital e aí sim rentabilize esse capital. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre duas dessas estruturas de usar pouco dinheiro, né? Estruturas de risco, beleza? São duas estruturas bem famosas. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre elas também, mas eu vou mostrar o gráfico aqui na minha tela para vocês olharem, darem uma olhada, ver como é que funciona. E se vocês quiserem aprofundar nessas estruturas, eu vou também deixar aqui no card um vídeo, né? Linkando lá para outros vídeos que eu falo sobre essas estruturas mais a fundo. E lógico, se você quiser aprender tudo de forma organizada, objetiva, didática, né, com uma sequência lógica nos conhecimentos, você pode também se tornar meu aluno lá no Aprenda Operações Estruturadas. É um curso barato, simples, objetivo. Os alunos têm gostado bastante. Todas as semanas eu recebo lá depoimentos de alunos que estão indo bem, estão rentabilizando o seu capital. E você vai aprender a fazer renda sobre o seu capital investido em bolsa, vai aprender diversas estruturas com opções. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque os alunos que eu tenho lá estão gostando bastante também. Tem lives mensais, tem grupo de alunos no Telegram, então é um negócio bem interativo, bem legal. Com certeza você vai conseguir aprender sobre opções fazendo esse curso. Vai ter um link aqui na descrição, se você tiver interesse em entrar na minha turma, clica no link aqui da descrição e vai lá para um vídeo onde eu explico como que o curso funciona, beleza? E vamos falar já da primeira operação estruturada de risco que a gente vai mostrar hoje, que é a trava de alta com calls, tá? Uma operação bem simples, mas que a gente vai mostrar aqui, vou botar aqui na minha tela para vocês agora. Então esse é um gráfico de uma trava de alta com calls, tá? Eu fiz aqui, montei na Petrobras, eu sempre gosto de usar a Petrobras como exemplo, porque ela tem bastante liquidez nas opções, mas de forma alguma isso aqui é uma recomendação de compra. Então se você for olhar aqui, a Petrobras está custando R$ 31,94, né? Aqui onde eu estou passando o mouse tem o preço da ação. E aqui embaixo a gente vê quais opções que eu usei para montar essa trava de alta. A trava de alta com calls nada mais é do que você comprar uma call e vender uma call mais barata. Então você compra uma call mais cara, vende uma mais barata. Nesse caso aqui, eu usei a call do R$ 32,94 e vendi a call do R$ 33,94. Ou seja, é uma trava com a diferença aqui de strikes de R$1, que é o valor máximo que essa trava vai valer também. Se você for olhar aqui, eu comprei a call por 87 e vendi uma call por 52. Então, no fundo, eu paguei 35 centavos
para montar uma estrutura dessa, tá? Isso quer dizer que com R$35 você consegue fazer um lote desse tipo de estrutura. R$35 é muito pouco dinheiro. Então, com R$35 você consegue montar 100 travinhas dessa e é o mínimo que você pode fazer. O que acontece nessa estrutura, né? Quando a ação está aqui abaixo dos R$32,94, todas as opções que você comprou, vendeu, todas as opções dessa estrutura, elas vão virar pó, tá? Só que você pagou 35 centavos. Então, esses 35 centavos que você pagou viram pó também, tá? Você perde esses 35 centavos, tá? Uma vez que a ação começa a subir e passa dos R$32,94, o que acontece é que a opção que você comprou, ela começa a dar exercício, né? Ela começa a ter algum valor intrínseco ali no dia do vencimento. Já a opção que você vendeu, ela vira pó. Então, você entra nesse cenário aqui, em que cada centavo que a ação sobe, você ganha dinheiro na estrutura também. Então, a partir de R$33,29, você já fica positivo, porque a estrutura vai valer mais de 35 centavos no dia do vencimento. O lucro vai aumentando, né, até chegar aqui no R$33,94, que é o strike da sua call vendida. A partir desse momento, tanto a call que você comprou quanto a call que você vendeu vão dar exercício, tá? Então, se a ação subir acima dos R$33,94, as duas calls vão dar exercício. Se as duas calls vão dar exercício, o que acontece é que você compra a ação por R$32,94 e vende a ação por R$33,94. Ou seja, se você compra por 33, vende por 34, quer dizer que você ganhou R$1 nessa operação. Comprou por 33, vendeu por 34, ficou com esse R$1 de diferença. Mas você pagou 35 centavos para poder montar essa estrutura, então o seu lucro, no fim das contas, foi de 65 centavos, né? Você ganhou R$1, pagou 35 centavos. 65 centavos sobre 35 centavos é um lucro aí de mais de 180%. Então, um lucro realmente bastante explosivo. Por isso que isso é muito sedutor e por isso que as pessoas acabam se ferrando fazendo esse tipo de operação, porque colocam muito mais dinheiro do que deveriam nisso aqui, na esperança de dobrar, triplicar o dinheiro e acabam perdendo tudo, porque realmente para a ação sair de R$31,92 e ultrapassar os R$33,94, ela tem que andar bastante. Então, não é um evento muito comum. A maior chance de uma trava dessa é, de fato, ela virar pó, você perder todo o dinheiro. Então, tem que usar isso aqui com muita cautela. Você tem que ter uma opinião muito forte de que Petrobras vai subir com muita força para poder montar uma travinha dessas. E ela é uma operação muito direcional, né? Você tem que ter uma opinião que Petrobras vai subir com muita força. A segunda operação que a gente vai mostrar aqui é uma operação chamada THL. Eu tenho vídeo também sobre THL, vou deixar aqui no card também. E a THL, ela é uma operação menos direcional. Você aposta que a Petrobras vai ficar dentro de um intervalo. Eu vou para a tela do meu computador de novo para mostrar uma THL para vocês. Vocês estão vendo aqui agora na sua tela uma THL. Como que funciona a THL? Na THL, você compra uma opção do vencimento seguinte e vende uma opção do vencimento corrente no mesmo strike. Toda a lógica da THL está no fato de que a opção mais curta se degrada com o tempo, ela vai perdendo valor mais rápido do que a opção mais longa. Então, se você compra a longa e vende a curta, o que acontece é que essa curta vai se deteriorando com muito mais rapidez e aí no final você consegue desmontar essa estrutura por mais dinheiro do que você montou. Isso acontece se a ação ficar dentro de um intervalo de preços. Se a ação sair muito longe do intervalo de preços, essa estrutura da THL pode valer zero também, pode virar pó também. Então é mais uma estrutura em que você coloca pouco dinheiro e o que acontece é que quando dá certo o retorno é bastante explosivo, quando dá errado você pode perder tudo. No caso da THL é bem difícil você realmente perder tudo, tá? Geralmente você, mesmo quando dá errado, você ainda recupera alguma coisa no final, mas pode acontecer de perder tudo, então considere sempre essa possibilidade quando for montar uma THL. E esse é o gráfico da THL, esse que você está vendo aí na sua tela bonitão, né? Ele tem esse formato meio esquisito aqui, né? Mas o que a gente tira aqui é que o lucro máximo aqui vai ser 92% mais ou menos, né? Que vai ser nesse pico aqui, né? Se a Petrobras terminar o exercício da curta ali exatamente no strike da opção que você vendeu. O que acontece? Essa curta vira pó e a longa tá bem gorda, né? Porque ela tá uma opção ATM. Então, se isso acontecer, é o melhor cenário para THL. Se você é meu aluno lá do Aprenda Operações Estruturadas, você sabe que esse 92% aqui é bem misleading, né? É bem enganador, né? De fato, você não vai conseguir esses 92% de lucro, muito provavelmente não. Esse lucro máximo aqui, ele muito raramente acontece, mas é muito raramente mesmo. Um dia antes
de desmontar essa estrutura, mesmo que a ação esteja ali no talo, ali realmente na linha do dinheiro ali que você escolheu, você não vai conseguir ter o lucro máximo, né? Você vai ter um lucro bem abaixo desse lucro máximo que a plataforma mostra aqui. Então, quem é aluno já está ligado nisso aí, tem algumas aulas sobre THL lá no curso e eu falo exatamente sobre essa armadilha aí da THL. Essa THL que eu montei aqui, eu montei no Strike 31,94, bem ATM, tá? Ela tá bem cara já, tá? Custou 75 centavos. Eu não montei na vida real, né? Montei aqui no simulador só para mostrar para vocês. Então, comprei a longa ali por 2,5, vendi a curta por 1,30, paguei 75 centavos. A THL tem um lance de parametrização. Você precisa montar ela num preço legal. Tá? 75 centavos já é um preço meio alto, na minha opinião. Eu já estaria pensando em desmontar a THL quando ela chega em 75 centavos e não em montar uma nova nesse caso aqui. Mas é interessante para a gente estudar esse gráfico aqui. A plataforma diz aqui que o nosso break-even é entre 30 e 44 e 34 e 14, sendo que a ação está ali próximo de 32. Ou seja, tem um bom espaço lateralmente para essa ação caminhar e mesmo assim você ter lucro. Entre 30 e 34 é um espaço bastante grande para você ter lucro. Se a ação ficar dentro desse intervalo, provavelmente você vai ter lucro no final da operação. E é por isso que a THL é uma operação muito interessante, porque a maioria dos meses ela acaba dando lucro, especialmente se você colher lucro cedo. Ela costuma dar lucro muitas vezes, é uma operação mais confortável de fazer e além disso você precisa botar pouco dinheiro. Essa THL aqui de 75 centavos, com 75 reais você já monta um lote. Então é bem pouquinho dinheiro que você coloca lá. Eu resolvi fazer uma outra THL aqui usando os vencimentos seguintes, né? Então, ao invés de fazer julho, junho, fazendo agosto com julho, né? Que é um vencimento que está um pouco mais longe, que essa THL provavelmente vai estar um pouquinho mais barata, né? A liquidez não ajudou muito, mas eu consegui ver lá usando o MID da opção longa, né? Com um preço de 59 centavos para essa THL. Eu ainda acho um pouco alto, não montaria por 59, mas é mais barato que 75 porque ela tem mais tempo até o vencimento, né? Se a gente avalia essa THL, ó, só porque a gente montou mais barato, o lucro máximo dela aqui já saiu de 92 lá na outra simulação para 176%, ou seja, seu lucro máximo aumentou bastante, né? Também você não vai chegar em 176%, mas melhorou bastante o lucro máximo que você pode ter. Além disso, o break-even aumentou aqui, ó, a faixa. Na outra THL lá, era de 30 a 34. Nessa aqui, a plataforma já está dizendo para a gente que é de 29,50 a 36,33. Ou seja, é uma faixa realmente gigantesca que Petrobras poderia variar, né, praticamente aí 10% para cima ou para baixo, e você ainda estaria lucrativo numa operação dessa. Então, uma operação realmente que dá certo muitas vezes. Não é comum Petrobras movimentar mais de 10% para cima ou para baixo em períodos curtos, assim, de 30, 35 dias úteis, tá? O mais comum é você conseguir sair de uma operação dessa lucrativa. Também, né, pouco dinheiro, custa 59 centavos para montar uma estrutura dessa. Então, se você vai fazer um lotezinho mínimo lá, você vai gastar 59 reais, né? E pode sair com um bom dinheiro no final, se ela der um bom lucro também. Essas duas estruturas têm vídeos aqui no canal falando sobre elas, os vídeos estão no card aqui em cima. Vou deixar aqui na descrição também link para esses outros vídeos, né, falando sobre trava de alta, sobre THL, para vocês entenderem bem como que essas estruturas funcionam. Elas todas usam pouco dinheiro. Eu espero que você tenha se aprofundado nesse assunto aqui nesse vídeo e não só descoberto que trava de alta e THL se usa pouco dinheiro, mas entendido por que e como utilizar cada tipo de estrutura. Não esquece de clicar no link da descrição e entrar para a minha turma do Aprenda Operações Estruturadas, se você quiser, lógico, fazer renda com seu capital investido em bolsa de uma maneira conservadora, de uma maneira racional, de uma maneira pé no chão. Se você tem esse interesse, entra na minha turma que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E eu vou deixar vocês com outro vídeo bem aqui, que é um vídeo falando sobre os efeitos de longo prazo da venda coberta de opções, tá? Você nunca viu uma aula como essa antes, eu tenho certeza. Então clica nesse quadradinho aqui e eu vou te ver lá no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.